De Constança Conhecá. Boa noite, Constança. Boa noite, Paulo. Em maré de balanços, estes foram 2 anos em que perdemos todos qualidade de vida. Eu penso que os portugueses não perderam qualidade de vida. Os portugueses empobreceram brutalmente durante estes 2 anos. Porque uma coisa é perder qualidade de vida, uma coisa é dispensar alguns luxos, outra coisa completamente diferente é um empobrecimento brutal a que foi sujeito a população portuguesa nestes últimos 2 anos. Nós temos o caso, por exemplo, não vou falar dos mais pobres ainda, mas, por exemplo, o caso da classe média. E para citar a senhora Merkel, que é tão apreciada no nosso governo, que considera a classe média a espinha dorsal de uma sociedade, é evidente que a classe média em Portugal foi atacada e de uma forma violentíssima. Primeiro problema, ponto, nada deu certo. Quer dizer, nada deu certo. Nos diz agora, as previsões, têm um salto até 2011 para ver as previsões, e é evidente que não se encontra uma previsão que se aproxime sequer da realidade trágica em que nós vivemos. O desemprego, só para dar um exemplo, que é um exemplo se calhar o mais significativo, mas não é o único, porque os erros foram em todos os domínios, não houve uma previsão que tivesse certa, mas para dar o exemplo do desemprego, o desemprego, na altura, previa-se que o desemprego atingia o seu pico máximo, agora neste ano, em 2013, com 13,5. Nós temos uma previsão do Governo, que já de desconfiar, porque quando o Governo prevê, nós desconfiamos. E desconfiamos e achamos sempre que a previsão é para pior. Temos uma previsão do Governo para este ano de 18,5% de desempregados. Mais de metade sem subsídio de desemprego, 40 e tal por cento de desemprego jovem. E, portanto, o que é que isto acontece? É que não só estes 2 anos foram de empobrecimento brutal, não só as previsões falharam todas, não só a receita falhou tudo, como chegamos aqui a esta altura e não há qualquer perspectiva de futuro. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para os portugueses que fizeram sacrifícios, a quem foram pedidos sacrifícios brutais, neste momento, ninguém percebe, ninguém consegue perceber para que é que serviram e para que é que servem os sacrifícios que ainda vamos ter que fazer. Ninguém percebe, porque não há uma luz ao fundo do túnel. Não há saída para isto. Por exemplo, segundo a Troika, em 2011, nesse ano glorioso de 2011, nós íamos começar a crescer este ano. Nós não vamos começar a crescer este ano, vamos ter uma recessão de 2,3% na perspectiva muito otimista do Governo, porque não vamos ter todo 2,3%, vamos ter muito mais. Já há quem fala em 3% e com boa vontade, 3%. E só o Governo, só o Sr. Vítor Gaspar é que acha que vai crescer para o ano 0,6%, só acha que carrega num botão e que depois de repente voltamos ao crescimento. Não voltamos porque entretanto a sociedade foi destruída e a economia foi destruída. E é evidente que nós andamos aqui a falar de economia, por exemplo, e temos um OVNI no Governo, que é o Ministro, porque também chegamos aqui a outra situação, não só a crise é económica, como é financeira, como é política. Nós temos neste momento uma coligação e um Governo completamente esfarelado. Mas isso já se esperava ou não, Constança? Quando se fala da economia, quando se fala da economia e do crescimento, porque também se falava muito em crescimento e continua-se a falar recentemente em crescimento, sem que haja o mínimo sinal disso. Temos um Ministro da Economia que é um verdadeiro OVNI no Governo, que anda por aí por todos os cantos a falar de crescimento, sem que ninguém lhe ligue, mais leve, ninguém lhe ligue nenhuma. A verdade é essa, nem o Ministro das Finanças, nem o Primeiro-Ministro, nem ninguém. Mas também se esperava, Constança, que é bom da verdade que a aplicação de uma política de austeridade por parte do Governo não fosse saudável para o próprio Governo. Não, mas o que se passou foi uma coisa muito pior. É que o Governo não só aplicou, como quis ir mais longe do que a Troika. O Governo não se limitou a aplicar, o Governo aplicou com entusiasmo, com um zelo inexcedível, dizendo que queria ir mais além do que a Troika. Eu lembro de algumas expressões usadas pelo Passos Coelho, que queria ir mais além que a Troika, que o programa da Troika era o seu programa, que não carregava aquilo como uma cruz, mas como uma bandeira. Eu lembro de tudo o que foi dito ao longo destes 2 anos, para depois até acabarmos com o Ministro das Finanças, há cerca de 1 mês e tal, ou 2 meses, a dizer que o desenho afinal estava mal feito. Não perceberam isso? Na altura, quando foi negociado o acordo, eu ainda me lembro do professor Catroga a dizer que o PSD tinha sido o interlocutor mais ativo naquela negociação. E agora, de repente, o desenho estava mal feito. Não se percebe como é que o desenho estava mal feito e só ao fim de 2 anos é que se vê que o desenho está mal feito. O pior para Vítor Gaspar é que ele tem agravado o desenho. O desenho estava mal feito, ele tem esborratado completamente ao longo destes 2 anos. Por isso, eu não me parece, acho que um dos problemas, exatamente, de Portugal, não é só a Troika, é essencialmente o Governo. Porque este Governo decidiu que a sua política era a política da Troika, mais que queria ir mais além. Que nós não tínhamos voz na Europa, nós não temos no Governo ninguém com voz na Europa. Ninguém sabe o que é que o Primeiro-Ministro pensa sobre a Europa, não faça mais pequena ideia. Aliás, ninguém sabe muito bem o que é que o Primeiro-Ministro pensa sobre variedíssimas matérias, mas sobre a Europa ninguém sabe.
Porque nós, o que é que nos resignamos? Ao papel de bom aluno. Nós somos os bons alunos, nós cumprimos tudo. E era suposto Cumprimos termos todos para quê? vantagens por isso. Exatamente. E agora que fomos muito bons alunos, não conseguimos sequer, o que é muito estranho, não conseguimos sequer negociar com a Troika a não existência de uma medida de 436 milhões de euros. É no mínimo estranho que isto aconteça. E, portanto, isto tudo me parece uma encenação enorme que se está a passar agora. É uma encenação enorme que se está a passar, em que nós já nem percebemos o que é que vem do Governo e o que é que vem da Troika. Porque ninguém sabe o que é que a Troika diz. Desta vez, eu sempre critiquei as conferências de imprensa da Troika, a peça lembra isso, quando a Troika fazia conferências de imprensa antes do Governo a anunciar ao país os relatórios da avaliação. E agora, desta vez não foi feito, por enquanto ainda não foi feito nenhum comunicado. Portanto, não sabemos ainda o que a Troika diz. Mas o que não sabemos de todo, como ainda ontem aqui Manuel Ferreira Leite disse, não sabemos de todo, é o que é que diz a Troika e o que é que diz Vítor Gaspar. E começa toda a gente a desconfiar, de facto, que Vítor Gaspar diz o mesmo que a Troika ou mais. E que, portanto, quando nos apresentam com a Troika exige, há muita gente que começa a desconfiar. Será que a Troika existe ou a Troika é, no fundo, o escudo atrás do qual o Governo se guarda? Eu não estou a dizer com isto que o Governo quer, por gosto e felicidade, taxar desempregados, cortar rendimentos, etc. Não quer por gosto, mas aqui há que se juntar também um ponto fundamental. É que isto foi seguido escrupulosamente, mas com uma enorme dose de incompetência. E este ponto explica muita coisa. A incompetência deste Governo explica todas as derrapagens, não explica só, mas ajuda a perceber todas as derrapagens, todos os buracos, etc., que foram sendo feitos. As medidas que aparecem, desaparecem, tornam a aparecer, depois são provisórias, depois são facultativas, etc. Agora, também se percebe perfeitamente isto. Isto é uma receita para coisa nenhuma. Isto não leva a lado nenhum. Não leva a lado nenhum. E quando ainda ontem, no debate da Assembleia da República, eu ouço deputados do PSD a dizer que esta trajetória não pode ser alterada. Como é que esta trajetória não pode ser alterada? Só ao fim de 2 anos, nós temos aqui presentes os resultados, são factos, não são teorias, nem são teses. Há factos em que não há. O déficit nem sequer a consolidação orçamental foi conseguida. Porque é evidente que nós vivemos numa espiral recessiva há muito tempo. E, portanto, não temos maneira de sair disto. Se o Governo não passará incólume à chuva de críticas que tem tido, há notícias ainda hoje nos jornais de que Pedro Passos Coelho, uma vez mais, terá tido a intenção de se demitir. Pois, e dizes bem, uma vez mais, porque nós estamos também já habituados a estas notícias, que semana sim, semana não. O Primeiro-Ministro corre, garoto assustado para Belém, a nichar-se nos braços do Presidente da República e dizer que se quer demitir. E esta notícia aparece permanentemente, já é a 4ª vez que nós ficamos a saber, não sei se é verdade ou se é mentira, mas que há fugas de informação para os jornais que não são nunca desmentidas, porque nunca se desmentiu, que o Primeiro-Ministro se quer demitir. Portanto, a menina foi na TSU, foi aqui, foi numa outra questão qualquer. Volta e meia, sabe-se pelos jornais que ele foi ao Presidente da República e que foi lá e dizer que queria desistir, queria-se ir embora. E o Presidente da República, infelizmente para todos nós, seguram, e é a única coisa que o segura. Mas, de facto, isto também é cansativo. Porque depois, quando não é ele, é o Ministro das Finanças. A última vez era o Ministro, na sequência do Tribunal Constitucional. Nós ainda hoje não sabemos o que é que aquelas duas almas, Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho, foram fazer ao Presidente da República, na altura em que eles, naquele Conselho de Ministros extraordinário e dramático, por causa do chumbo do Tribunal Constitucional. E se nós virmos o valor do chumbo do Tribunal Constitucional, que estamos a falar de 1.300 milhões de euros, ao pé da derrapagem destes 2 anos, isto é uma migalha, quer dizer, uma gota d'água. E nós ainda hoje, só para terminar, ainda não percebemos sequer o que é que aquelas duas almas foram dizer ao Presidente e o que é que saiu dali, que depois o Presidente decidiu que, no fundo, que tinha que ajudar, e o único papel que o Presidente, neste momento, tem é aguentar um governo que não se aguenta.